Bom, vamos lá. Eu vou, então, quem vai mediar esse painel? Gente, quem vai mediar esse painel é o Felipe Atílio, ele é do... Oi? Ele é do portal E-Commerce Brasil. Ele tem muita experiência aí na área de e-commerce, já passou pelo iFood, enfim, tem bastante coisa para compartilhar com a gente a respeito do tema. E vou deixar ele apresentar os demais. Boa. Gente, já senta todo mundo aí, já vamos todo mundo chegando. Boa. Eu acho que eu vou deixar vocês se apresentarem para a gente já começar esquentando os motores. Quer começar por aí, Mari? Você está sem microfone, né? É que você quebrou o último, então você ficou sem. Desculpa, não fui eu, tá? Minha defesa. Agora é. Boa. Desculpe, minha defesa não fui eu, tá? Bom, perdoado. Muito prazer, Maria Azevedo, 15 anos de CPGs, trabalhando em indústrias como Unilever, Colgate, Red Bull e mais recentemente no Grupo Boticário, com a marca Trans, quem conhece? Ah, olha lá, sabia? As mulheres Olha, depois conhecem, vocês falam com essa pessoa aqui que não me avisou para trazer um kit para sortear, tá? Vocês falem com essa pessoa aqui. Mas eu estou muito feliz que todo mundo já ouviu, né? Então, é isso. Marca Trans, para quem não conhece, homens que não conhecem, vamos jogar já aí nas redes para já olhar enquanto a gente está falando aqui, tá bom? Prazer. Põe aí. Prazer. Olá, pessoal. Muito prazer. Eu sou o Ender, sou CEO da Increase, que é uma agência de performance. Os nossos principais clientes são e-commerce. A gente trabalha com todos os mercados e a gente também tem algumas soluções voltadas para e-commerce. Boa. Vai lá, Fernando. Vai lá. Pode se apresentar, eu falo por último e já vou engatar a falar aqui. Agora foi. Pessoal, boa tarde. Sou Fernando Silva, CEO da agência FEX. Nós somos uma agência focada em implantação de e-commerce, tráfego pago, integração com marketplace, e eu trabalho com e-commerce desde 2012. Então, já acompanhei muita atualização aí desde então. Prazer, pessoal. Sou Sara Zimmermann, sou professora da casa, nos cursos de estratégia de marketing digital como um todo. Também sou LinkedIn Creator. Tenho uma agência também de marketing digital, também administro alguns e-commerces. Obrigada pelo convite. Boa, obrigado, gente. Bom, meu nome é Felipe, eu sou Head de Comunicação do E-Commerce Brasil, não sei quem conhece a plataforma. Pessoal que quiser ir para o evento depois fala comigo aqui que eu consigo um descontinho. O E-Commerce Brasil é uma plataforma de educação, de conteúdo. A gente produz o Fórum E-Commerce Brasil, que é o maior fórum de e-commerce do mundo. Então, as vendas estão abertas, aproveitar o momento merchan, mas quem quiser, a gente consegue um desconto, tá? Antes disso, eu passei pelo iFood, fiquei 4 anos lá, acabei de chegar, inclusive, na empresa, passei pela Flash Benefícios, estive em consultoria, agências, enfim, transitei bastante e vou aqui conduzir o papo com os meus colegas para a gente mergulhar nesse território do e-commerce. Gente, eu sou de conteúdo, então eu não posso deixar de trazer alguns materiais que eu queria dividir com vocês, só não está funcionando aqui. Então vai passando aí, Ellen. Eu queria só trazer um contexto para a gente ficar todo mundo na mesma página e a gente começar a esquentar os motores aqui da nossa discussão. Esse gráfico aqui da Nielsen, ele traz o faturamento em bilhões do e-commerce nos últimos 10 anos, de 2014 para 2024. Esses dados, a depender da fonte, variam um pouco, enfim, mas o que importa menos aqui o volume, mais esses movimentos, né? Então, queria passar com vocês quais foram os grandes acontecimentos dos últimos 10 anos que ajudam a gente a entender como que a gente veio parar até aqui e o que vem pela frente. Bom, pensar em 2014, 15, 16, vocês lembram, né? Jornada de julho, pós-2013, o país em chamas, aquela coisa política acontecendo muito forte, e aí uma crise econômica que vem logo na sequência, né? Queda do governo Dilma, uma instabilidade política muito grande. E aí a gente viu o e-commerce começar a andar de lado, né? Você pegar ali os números, ele está subindo 10, 15 bilhões por ano. Parece, né? 10, 15 bilhões parece pouco, mas comparado com hoje, sim. E aí a gente viu alguns movimentos importantes acontecendo, né? A omnicanalidade, aqueles primeiros experimentos do e-commerce no varejo digital com físico, aquela primeira combinação das duas coisas. As promoções online, Black Friday chegando, a gente não tinha essa coisa muito consolidada no país desde então, e aí nesse período esse movimento começa a se consolidar. Pode passar, Ellen, mais um slide? 2017, 18 e 19.
a gente vive o boom dos marketplaces. Então, a B2W, Magalu, Mercado Livre, Amazon chegando com tudo no país, enfim, esse movimento começa a migrar dos e-commerces próprios para os marketplaces. Isso depois vai se consolidar como um dos principais canais com a chegada dos chineses, né, esse movimento um pouco mais recente. Mas a gente viu isso, esse movimento começando a acontecer com base nesse movimento desses entrantes, né? A gente estava muito acostumado a comprar de empresas brasileiras que tinham seu e-commerce próprio, e aí agora começam a chegar esses novos players de fora. Pode passar mais um? Opa, passou demais. Aí. 2020, pandemia, o negócio dá um salto. É o maior boom da década. A gente viveu coisas que a gente não imaginava nesse período. Milhões de pessoas passaram a comprar no e-commerce pela primeira vez. Milhões de pessoas passaram a vender no e-commerce pela primeira vez. Então, a gente vê esse movimento de digitalização da indústria, do varejo. A gente tinha as plataformas começando a chegar também do ponto de vista de meio de pagamento, Pix, Nubank, enfim, todas essas fintechs que hoje já estão muito consolidadas no mercado, nesse período aí elas estavam começando a chegar com mais força, e a gente vê esse movimento da pandemia acelerando a transformação digital das empresas, das casas, de tudo, né? A gente viveu momentos intensos durante a pandemia. E aí, pode passar mais um. 2022 para cá, a curva ela começa a se estabilizar, mas ela continua crescendo. Vocês podem notar que em todos os anos, a gente não tem nenhum ano que existe uma queda no faturamento do e-commerce. Varejo, alguns segmentos eles têm uma oscilação um pouco maior, mas o e-commerce ele se consolida como um canal de comunicação direta com o público para venda. E aí, em 2022, 2023, 2024, a gente vê a chegada da IA, prometendo revolucionar tudo. A gente falou aqui mais cedo sobre quem usa ChatGPT não é especialista em IA, e aí as empresas estão começando a tatear. A gente ainda vai ver essa revolução acontecendo com mais força nos próximos anos, mas o varejo ele começa a se consolidar como um canal definitivo de relacionamento comercial com o público. Então, a gente vê o consumidor muito mais sensível ao preço, fazendo comparações, a chegada dos marketplaces chineses, né, Shein, enfim, todos Shopee e tudo mais, se consolidando também como canais de relacionamento importante com o público, e a promessa do TikTok Shop, que está aí, né, em todas as matérias de jornal, prometendo trazer também mais uma revolução para esse ano. Então, eu queria só fazer esse wrap-up aqui dos últimos 10 anos, para a gente ficar todo mundo na mesma página. E aí, para responder essa pergunta difícil do que vem pela frente, eu agradeço de não estar respondendo essa pergunta, de jogar para os lados aqui. Eu queria saber como que os nossos colegas encaram, né, do ponto de vista das empresas que eles trabalham, o que vem pela frente. Aí, Mari, queria começar contigo. Você que vem de indústria, né? Você passou por Unilever, Red Bull, você está no Grupo Boticário hoje. A gente sabe que a indústria já vende direto para o consumidor final, sem passar pelo varejo. Tem uma certa disputa aí de mercado, de narrativas. Eu queria entender o que você imagina pela frente, assim, pensando no e-commerce, por essa trajetória que a gente viu acontecendo. O que vem agora? Assim, a gente está no começo de 2025 ainda, né? Tem muita água para correr debaixo da ponte. Como que você está encarando isso do ponto de vista do Boticário? Eu acho que não dá para separar as experiências, né? O consumidor, ele é um só. A gente brinca que não dá para separar a parte pessoal do profissional quando a gente está trabalhando, porque nós somos a mesma pessoa. Ele compra no e-commerce de uma maneira, ele busca de uma maneira, mas ele compra na esquina, ele compra na lojinha de conveniência, ele entra no posto, ele compra. Vai depender muito de onde ele compra e o que ele quer. Eu acho que, no final das contas, a gente está aqui para solucionar a dor do consumidor, que é procurar, ele precisa achar o produto que ele quer, com a melhor experiência, seja ela online ou offline. E, para nós, o maior desafio é dar essa experiência online tão concisa, consistente, profunda que ele tem no off, né? Que ele pode sentir cheiro. Acho que teve algum painel que alguém falou que o hardware ainda não está performando como a gente gostaria, né? Eu fui num evento que você conseguia cheirar o tablet, ele soltava o cheiro do produto que você tinha feito via inteligência artificial. Eu achei aquilo animal. Eu falei, gente, o dia que meu computador soltar um cheiro do produto que eu estou comprando, eu consegui fazer a experiência interativa, imersiva. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito longo para percorrer com tecnologias e com as ferramentas, mas eu acho que não dá para separar. A verdade é, a gente sofreu o boom, as indústrias tiveram que correr para se acertar com o e-commerce, porque foi tudo muito novo, estava todo mundo muito acostumado a fazer no by the book, na loja, bem feitinho, com a experiência lá. Ninguém olhava muito para o e-commerce. Então, agora nós somos forçados a olhar no sentido de o que você vai oferecer para esse cara, né? O consumidor ele vai buscar na tua loja uma experiência
tão boa, tão rica, e ele quer ver coisas diferentes, ele quer inovação, ele quer personalizável, ele quer alguma coisa para ele. Como que a gente faz isso? E eu acho que o futuro do e-commerce, para mim, ele é uma ferramenta de vendas, ele é só mais uma ferramenta de vendas. A gente não pode separar como se fosse uma entidade, ele não é uma entidade, ele é uma forma de vender. Eu posso vender no cash and carry, eu posso vender no supermercado, eu posso vender no online, então ele é só mais uma ferramenta. Como essa ferramenta apoia os demais canais e a empresa a contar a história da marca, a fazer com que você se relacione e a criar a comunidade. Eu acho que, no final das contas, o e-commerce é um enabler, ele só vai ajudar a apoiar os demais canais e a própria marca a chegar no consumidor e trazer essa fidelidade, fazer ele comprar com mais tranquilidade e mais confiante daquilo que ele está fazendo, com mais transparência. Eu acho que o e-commerce traz mais transparência, deixa mais escancarado como é que as coisas são feitas. Então, acho que, no final das contas, é assim, o e-commerce ele vai seguir o fluxo, ele vai continuar crescendo mais do que o varejo tradicional, natural. A gente tem um oceano azul de oportunidades aí, mas as indústrias já estão começando a entender que, se não mudar o jeito que é hoje, que hoje já está, né? Meu Fernando falou que eu sou desde 2012. Gente, 2012 eu quero ver a empresa, indústria que levantou a mão e falou: tem um hub de e-commerce. Não tinha, ninguém tinha. Então, não tinha, nunca tiveram. Então, eu acho que é muito legal pensar assim, a evolução também das empresas, das indústrias. Eu vejo o futuro do e-commerce, eu acho que é isso, assim, aproveitar esse boom, aproveitar o ensejo e o desejo do consumidor por esse canal e transformar ele ainda num negócio muito potente. E a gente tem ferramentas no país para fazer isso e tem ferramentas fora também para trazer uma experiência melhor e cada vez mais imersiva. Legal. É bom você trazer esse ponto, porque a construção de marca ela passa por todos os canais, né? Quando você fala de o consumidor, ele independe para ele se ele vai comprar no físico ou no digital, ele vai comprar onde for mais conveniente, né? Então, esse posicionamento da marca, ele estando bem definido, o canal importa menos. E aí, falando em marca, Sara, eu queria trazer você para a conversa. Como que você pensa o branding conectado com performance, né? A gente tem as palavrinhas mágicas que circulam aí, a brandformance, não sei o quê, as empresas, as agências trazendo esse conceito, mas na prática, assim, você acha que são conceitos que dialogam? É possível fazer branding e performance ao mesmo tempo? E queria parabenizar, né? Maria arrasou no... Desculpa, Mariana, mas como chama de Sara Maria, tá, gente? Aí eu juntei a Maria. A Mariana arrasou nos comentários e ela trouxe uns aspectos muito legais, inclusive de marca no comentário dela. Ela falou, olha, experiência do cliente, experiência do usuário, mas trazendo para marcas como um todo. Quase todo mundo aqui é de marketing, né, gente? E o pessoal de marketing adora inventar novos nomes para o que já existe. As né? buzzwords, né? Todo dia tem uma nova. Exatamente. Em inglês, né? Brandformance. Enfim, e alguns sinônimos. Mas a verdade é que a gente veio de um mundo, já que você veio com uma retrospectiva, a gente veio de um ambiente em que se falava muito de branding, e existe uma dor muito grande no mundo de branding, porque a gente tinha muita dificuldade de monitorar. Aí entra o digital, e, de repente, no digital, a gente está sendo muito cobrado por performance, e o lead tem que ser barato, e a gente tem que trabalhar com growth hacking, etc. E fantástico, temos que fazer tudo isso. Mas eu queria começar a discussão de que eu queria fazer o aprofundamento, que não é branding ou performance. Na verdade, é uma união dos dois. Com certeza, eles não só podem, como eles devem andar juntos. Se a gente trabalhar, vou colocar entre aspas, tá, apenas em performance, talvez a gente vai brigar muito por custo por clique, por preço, e a gente acaba canibalizando o nosso mercado. Se a gente explora o branding, a gente consegue criar todo um posicionamento de marca diferenciado, a gente consegue cobrar mais, ter uma margem maior, fazer com que o cliente fique fidelizado. Então, toda a jornada que a Mariana estava trazendo, ela pode ser muito mais aproveitada. Então, de repente, eu até fiz um investimento um pouquinho maior em branding, mas eu aumentei o meu LTV e o meu cliente vai ficar comigo ao infinito e além. Então, com certeza, os dois têm que ser trabalhados juntos, junto com outros elementos, porque como a gente está trabalhando no digital com clientes multifacetados, com acesso a muita informação, e a estratégia de branding não só na criação do posicionamento de marca, mas em todo esse envolvimento de cocriação com o público, nas redes sociais e outros ambientes, e, com certeza, com uma gestão de crise constante. Não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Tá todo mundo sujeito. E aí, Wender, eu queria também te trazer para o papo aqui. Você, na Increase, trabalha com os e-commerces próprios, né, dos seus clientes e tudo mais. Como que é para você pensar com essa chegada dos marketplaces, né, os chineses chegando com tudo agora?
tem ainda espaço para o e-commerce próprio das marcas, pensando tanto em indústria, no varejo, enfim. Como que você vê esse cabo de guerra, né, entre o marketplace e o e-commerce, né, tradicional, como a gente conhece, que já está consolidado há bastante tempo? Perfeito. Na minha visão de agência, eu acho que a Mariana resumiu muito bem também. O Brasil ainda tem um caminho muito longo para evoluir. Então, você mostrou ali nos números, por exemplo, falando sobre Omnichannel, que é um assunto antigo, mas se você pegar 10 e-commerces, provavelmente 5 que têm loja física ainda não estão integrados. Então, o cliente não tem a experiência que ele deveria ter, né? E as oportunidades, eu acho que elas estão aí, né? Então, quem consegue entender o cliente e tenta criar essa personalização, vai conseguir sair na frente, que os grandes hoje ainda não conseguem trabalhar da mesma forma. Na agência também eu consigo comparar muito. Então, desde empresas que já são muito grandes, já têm um faturamento muito grande e estão crescendo, até empresas que começaram do zero e não tinham a força da marca e já faturam mais de 1 milhão por mês. Então, isso mostra que tem espaço para todo mundo, para quem sabe se comunicar com o cliente certo e vender. Eu acho que eu respondi bem, né? Falando sobre os pequenos e os grandes. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Eu posso, resumindo, no ano passado, eu vi desde empresas que já eram muito grandes, crescendo faturamento acima de 50%, até empresas que não tinham marca, saindo do zero e faturam mais de 1 milhão por mês, usando basicamente as mesmas ferramentas. Então, tem espaço para todo mundo ainda. É interessante pensar como que os influenciadores, né, que você trouxe, eles também são cross, né? Eles podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, concordo. Assim, acho que acomoda todo mundo, né? O mercado é gigantesco. A gente vê os dados ali. Esse número não vai cair nos próximos anos, né? Então, quem estiver bem posicionado e conseguir trazer relevância para o negócio, eu acho que vai conseguir ter uma performance acima da média. E aí, Fernando, pensando na agência FX, né? Você tem hoje os clientes que estão nos marketplaces, a diferente do Ender, que tá no e-commerce próprio. Eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, como que é esse dia a dia para você? Como que as empresas se posicionam? E depois queria saber sobre o Correios Mais, que a gente viu essa notícia chegando aí, o Correios lançando o marketplace deles. Queria saber de você como que você vê essa chegada de mais um player nesse território que já parece estar bastante cheio, né, dessas empresas que estão concorrendo pelo mesmo dinheiro. Bom, falando sobre clientes, a gente atende clientes pequenos, médios e grandes na FX. Desde o cliente que está começando totalmente do zero, que hoje em dia a concorrência é gigante, até clientes que já têm um faturamento maior. O que a gente sempre tenta passar para os nossos clientes é a diferenciação, porque a concorrência, não vou mentir, está muito grande hoje. Então, o porquê comprar da sua loja e não comprar do concorrente? Qual que é a grande diferença da sua loja? O que você traz diferente? Exatamente, estava falando isso mais cedo com o cliente, hoje pela manhã. É um frete que você vai oferecer com um preço melhor que o concorrente? É uma condição de pagamento melhor, mais vezes, ou algo do tipo? E aí vem outras experiências que o cliente pode passar durante e até o pós-compra. Então, eu acho que esse é um grande diferencial, né? E a geração de conteúdo nas redes sociais também é crucial para quem quer ter o e-commerce, para quem vende marketplace. Pode ser um pouco diferente, né? Não precisa aparecer, mas o que eu sempre indico, esteja em todos os canais. Ah, mas e a taxa está muito alta, não sei o quê. Esteja no marketplace, porque vai ter o nome ali do seu e-commerce e a pessoa pode acabar buscando no Google que encontrou lá no marketplace e comprar na sua loja para você oferecer uma condição diferenciada. Quais são os marketplaces que você trabalha hoje na agência? Acho que todos, mas os principais acabam sendo Amazon, Mercado Livre, Shopee, Americanas, Magalu, e iniciamos no ano passado com a Shein também. E a sua recomendação, então, é que as marcas estejam em todos? Ou na maioria deles, pelo menos? Na maioria, com base no segmento. Então, pode ser que segmento não faça sentido estar numa Casa Bahia, por exemplo, né? A Temu ela acaba sendo bastante concorrente da Shopee, né? Então, o pessoal vai muito por preço. A maioria vai por preço, eu quero um frete grátis ou algo do tipo. São muito agressivos com cuponagem, né? Muito. É um negócio... Eu entrei na brincadeira dele só para tentar a roleta, mas né? não comprei nada não. É que o marketplace tem que ir pela reputação do vendedor, não do marketplace em si. Então, acompanhe se tem feedbacks, né? Se tem uma reputação legal, igual a Shopee. Então, por isso que eles sempre recomendam
os compradores mesmo deixar feedback, né? Ó, avalia com uma foto, ganha 5 moedas. Avalia com vídeo, ganha tantas moedas. Porque são pessoas deixando ali uma prova social. E isso passa mais confiança. E falando do correio, eu acho que essa semana, ou semana passada, eu vi em um grupo do WhatsApp que quem quiser entrar primeiro no correio já poderia se cadastrar. Então, o pessoal já está assim, do tipo, eles vão chegar com os 2 pés na porta, vai ser uma concorrência bem grande. O que eu vi em alguns grupos de WhatsApp, algumas discussões, pessoas que têm raiva do correio e, por conta de ter raiva do correio, não vai querer vender no marketplace do correio. Então, eu vi isso também. Falei, vai ser uma pauta para um vídeo do YouTube. Eu acho que a vantagem dos correios é que eles são donos da logística, né? Então, eles têm um nível de capilaridade que as outras marcas talvez não tenham e que até usam o correio, né, para conseguir entregar os produtos. Vai ser uma briga de cachorro grande, né? Vai ser interessante ver esse negócio acontecendo. E pensando nessa geração de dados que você comentou, né? Você tem as pessoas comentando lá, deixando os reviews, as fotos, enfim, tudo isso vai sendo bonificado, né? Então, tudo isso é dado para a CRM, as empresas vão coletando tudo isso. E essa matéria-prima, a gente estava falando mais cedo ali, que dado é commodity, né? Ele já não é mais diferencial competitivo, todo mundo tem acesso. O que importa agora é o que você faz com esses dados. E aí, Wender, eu queria te trazer de novo para a conversa para ouvir um pouco de você na agência, assim. O que vale olhar, assim? Porque hoje, quando você tem essa infinidade de dados, você tem painel, dashboard, você tem um monte de coisa, o que vale a pena olhar? Vale a pena olhar para tudo? O que é relevante? Como que eu vou... do ponto de vista do meu e-commerce, identificar o que é mais importante, menos importante. Vale a pena olhar todas as métricas de faturamento, de mídia, de performance, enfim, dá um panorama para a gente entender aonde prestar atenção nesse cenário todo. Bacana. Primeiro, você precisa deixar muito claro para todo o time, tanto da empresa como da agência, quais são os KPIs, né? Então, se o seu objetivo é vender, por exemplo, é muito claro que um dos principais objetivos é a venda, LTV, custo da compra, né, que é o CPA. Se o seu objetivo é lead, o custo por lead e tudo mais. Quando a gente fala de métricas de topo de funil, né, não sei se todo mundo conhece esses termos, mas se o que interessa para você é aparecer, né, divulgar, passar sua mensagem, aí já são métricas completamente diferentes. Então, é básico isso, mas muita empresa também não tem esses KPIs muito claros. E quando você não tem esses KPIs muito claros, você acaba não sabendo qual o seu objetivo, né? Então, é legal todo mundo estar batalhando ali, por exemplo, para reduzir o custo por lead. Então, quando você sabe que você tem que reduzir o custo por lead, você precisa definir o que você precisa fazer para reduzir o custo por lead. Então, por exemplo, se os anúncios não estão chamando atenção. Então, se os anúncios estão chamando atenção, por que eles não estão chamando atenção? Será que preciso chamar um influenciador? Será se o início do meu vídeo não é adequado? Será que preciso fazer mais testes, né? A venda é a mesma coisa. Muitas vezes, a gente fica olhando muito para a mídia, né? Para as métricas de mídia, mas o site está com uma série de problemas, né? Aconteceu uma situação hoje de manhã comigo muito interessante, que é até legal para falar sobre isso. A gente estava discutindo como melhorar o resultado de um catálogo de um cliente, né? Então, aqueles anúncios que mostram o catálogo, ele não exige vídeo, ele só mostra a imagem do produto. E a gente tem uma tecnologia para colocar moldura nesse catálogo. E a gente evoluiu para ter 2 imagens no catálogo. E o cliente achou isso super legal. Mostrar 2 imagens, dá para mostrar o produto na frente, atrás, dá para mostrar a calça na frente, atrás, o tênis de lado. Possibilidade de uso, né? A pessoa usando o produto. Exato. Então, poxa, super legal, né? Então, rolou todo um esforço para a gente chamar mais atenção através do anúncio de catálogo, que é algo simples. E depois de pronto, hoje de manhã a gente foi testar, metade dos produtos do site tem apenas uma imagem. Então, você olhou uma questão e descobriu que o básico não foi feito. Então, imagina como a conversão dele pode melhorar tendo mais imagens do produto no site. Então, se o site não tem uma única imagem, já é difícil dele vender. E ele estava olhando o anúncio para mostrar mais de uma imagem. Então, um único item, uma única métrica, né? Então, a gente está tentando chamar mais atenção através do anúncio para vender mais. Fez a gente olhar para dentro e ver que o site tinha um problema muito grave, que tem metade do portfólio deles tinha uma única imagem, né? Mas eu também acredito que ferramenta é bem importante, tá? Então, você falou ali falar um pouco a increase, né? Falar um pouco,
posso falar um pouco rapidamente da gente, né? Existe há 7 anos. E, como todo mundo, a gente começou com empresas que não eram muito grandes. E, logo que a gente começou com empresas que vendiam um volume muito grande, a gente teve muita dificuldade para entender como que a gente podia olhar as métricas em tempo real. Porque a gente não conseguiria ter um resultado positivo no final do dia se a gente não conseguisse enxergar o que estava acontecendo no meio-dia, o que estava acontecendo 1 da tarde, 14 horas. Né? Então, a gente teve muita dificuldade, planilhas e tudo que vocês podem imaginar. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta que integra todas as plataformas, então, Meta, Google, TikTok, todas as APIs estão integradas, e a gente consegue enxergar o ROAS em tempo real de todos os nossos e-commerces. E isso permitiu que a gente melhorasse muito o resultado. Boa parte do resultado que a gente entrega hoje é porque a gente, não só nós, como os clientes também enxergam os resultados em tempo real. Então, é diferente. O cliente ele fala com a gente durante a manhã, por exemplo, que o resultado dele está muito baixo. Então, o que eu preciso fazer para melhorar? Será que estou com algum problema no site? Será que você desligou algum anúncio que estava colaborando e agora não está mais? Né? Então, falando do ponto de vista de venda, né? Você ter ferramentas que permitam que você tome decisões em tempo real ajudam muito também. Porque hoje as ferramentas disponíveis no mercado, pelo menos as mais populares, por exemplo, um Analytics, que todo mundo tem o hábito de usar, você não consegue mais tomar decisões em tempo real. Você tem que esperar o dia seguinte, na metade do dia, para você enxergar os dados. Né? Então, precisa investir em tecnologia atualmente também, para você conseguir ter métricas suficientes para você tomar decisão e melhorar o resultado no e-commerce. Então, do seu ponto de vista, você acha que ver os dados em tempo real é crucial? Assim, porque esse exemplo seu, o cliente estava vendo o dado de manhã e já pedindo algum tipo de ação da agência, né, para tomar ação rápida para corrigir uma rota. Isso mudou completamente o jogo para a gente, porque sempre o cliente precisou perguntar para 5 pessoas diferentes para tomar uma decisão. Então, preciso ver quanto que eu estou investindo no Google, lá com a agência, preciso ver com o responsável pelo e-commerce quanto que ele está vendendo, aí eu calculo, aí eu vejo o ROAS, aí eu vejo se eu estou no caminho certo. Então, ter investido em tecnologia para ter essas informações em tempo real ajudou a gente a melhorar muito o nosso resultado, porque a gente toma várias decisões durante o dia. Legal. Pensar em dados em tempo real é uma coisa também que já virou commodity, né? Se você não tem um dash conectado no seu computador que você consiga ver esses dados, você não consegue navegar. E pensando, Sara, queria te trazer de novo para a conversa do ponto de vista de criadores de conteúdo. Você como uma criadora de conteúdo, que tipo de métrica você acha que é a mais relevante assim para olhar? Tem a métrica matadora, assim, a bala de prata que vai conseguir entregar o resultado? Porque quando você olha os indicadores de performance, né, que os influenciadores trazem, a gente tem, claro, milhões de acessos, milhares de visualizações, enfim. Tudo isso converte em venda, né? A pergunta no final do dia é, tudo isso está gerando negócio para o cliente? Como que você, como uma criadora de conteúdo, encara essas métricas e quais você acha que são as mais relevantes para a gente prestar atenção? Pergunta arrasadora. Eu acho que a gente tem que entender, então, que não existe uma métrica ideal, tá, Felipe? Porque, na verdade, a gente está falando de entender para que aquele criador de conteúdo foi contratado, qual a jornada que está sendo explorada, qual a campanha está sendo explorada. A gente passou por muito tempo em que os criadores de conteúdo eles eram utilizados para o awareness de marca. Então, eles não eram estimulados a falar especificamente de um produto, e não necessariamente eles tinham um link ou um código para falar, vão lá e comprem. Então, eles não tinham um momento de call to action, chamada para ação para venda. E daí, com isso, eles não tinham métrica? Não, a gente não conseguia monitorar a venda especificamente, mas porque era uma ação de branding. Aí, a gente teve uma virada muito grande. A gente começou a ver vários influenciadores, criadores de conteúdo, indo direto para a venda. Comprem, 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 está aqui meu código, está aqui meu link, tudo monitorado, lindo, maravilhoso. Mas daí a métrica é venda. Mas eu preciso trabalhar de um lado ou eu preciso trabalhar do outro? Na verdade, a gente precisa trabalhar ao longo da jornada do cliente. Então, a gente vai ter ações para o awareness da marca, e daí a gente vai monitorar em buzz, em social listening, o engajamento que o influenciador teve com aquelas postagens, tendo plena consciência que a gente não necessariamente vai conseguir saber se quem comprou 2 dias depois foi influenciado por aquele influenciador. Mas é uma estratégia de marca muito importante. E a gente tem cada vez mais agora também ferramentas de branding. Então, a gente consegue brincar em, literalmente, plataformas de social listening. Então, seriam menções, sentimentos e etc. Legal. E daí a gente pode trabalhar algumas campanhas que trabalham um meio de funil ali, pensando no topo meio de funil.
chamar os influenciadores para isso, e daí não necessariamente falando compre, mas falando experimentem o produto, participem da campanha, participem da experiência. A gente acabou de ter um super evento de música aqui em São Paulo, então vão até lá, participem, parará. Aí a minha métrica seria leads. E daí eu poderia falar do custo desse lead em função do investimento com esse criador de conteúdo. E eu chego para a venda também. Então, no final do dia, a gente quer vender. Então, se você falar para mim, Sara, mas lindo o que você falou, mas escolha matadora, cara, é a taxa ali de quantas vendas e qual foi o ticket médio que aquele influenciador trouxe para a empresa. Mas a gente tem que entender que se você só trabalhar com fundo de funil, só trabalhar com compre agora, a não ser que você seja uma marca super conhecida ou o teu produto esteja próximo de ser uma commodity, estamos usando muito commodity aqui, né? Mas em que eu não vou trabalhar a diferenciação, até dá para trabalhar apenas com isso. Senão, a gente vai ter diferentes métricas ao longo dessa estratégia de conteúdo. É que aí você tem os criadores de conteúdo que você abre o feed, é um catálogo, né? Só tem anúncio, assim, você não tem nada de construção de marca, você não tem nenhum tipo de conteúdo de engajamento com o público. Compre aqui, tá aqui meu cupom, não sei o quê. Exato. E daí eu consigo falar, então tá bom, influenciador, você tá aqui, vende, cria uma estratégia muito legal para criar um conteúdo de venda, você recebe comissão, eu sou super a favor de trabalhar com comissão com influenciadores, porque eles ficam ainda mais engajados. Mas eu vou trazer uma outra perspectiva. Eu trabalho muito com influenciadores na área de luxo também. E ele não necessariamente fala, vem aqui e compre. A gente vai explorar ao longo da jornada. A gente vai falar a experiência com a marca tal, a experiência XYZ. Aí eu, de forma alguma, vou trabalhar com um influenciador que tem um catálogo de produtos. Eu preciso de alguém que vai trabalhar com a minha marca ao longo de, no mínimo, 3 meses, no mínimo 6 meses, ao longo de 1 ano. E daí, diferentes métricas e diferentes ações. Boa, e eu queria ainda te ouvir sobre social commerce, né? A gente está vendo o TikTok prometendo entregar o TikTok Shop, né, que está prometido para esse ano. Como que você vê isso, assim? Esse vai ser uma grande revolução no mercado? Como que você vê essa experiência de compra dentro da própria plataforma? Isso vai mudar alguma coisa? O que você está imaginando assim pela frente? Eu estou empolgadíssima e eu estou muito curiosa. Se a gente parar para pensar, a gente tem um social commerce no Brasil, por exemplo, com o Instagram. Muita gente não sabe, por exemplo, que lá fora, Estados Unidos e outros países, as pessoas começam a experiência de compra dentro do Instagram e terminam a experiência de compra dentro do Instagram. Aqui no Brasil, limitações, sistema financeiro, etc. e tal, e política, e XYZ, mesmo no, porque todo mundo fala, eu quero vender no Instagram. Para você vender no Instagram, você tem que ter um e-commerce, para clicar ali no link, ir para o e-commerce, enfim. Então, a primeira dúvida é como é que vai ser a experiência de compra do TikTok. Mas essa é a grande promessa, né? Exato. Você fazer Mas tudo dentro mesmo, porque o Instagram também tinha prometido curiosidade. Estou curiosa. Mas, do ponto de vista de influência e conteúdo, tenham produtos para a geração Z para frente. Vai bombar. E é o público que usa o TikTok como motor de busca principal. É o público que não usa o Google, usa o TikTok. É o público que mais compra via redes sociais. Então, eles chegando bem, caprichando numa experiência, usando os influenciadores, eles vão revolucionar mais do que Temo, que está gerando um buzz muito grande, e todas as demais. Assim. Mas depende do público. Por exemplo, nós vamos, pensando na idade média daqui, será que a gente vai ser super... Desculpa, gente, mas... Eu estou pensando nos meus alunos da graduação, tá? Primeiro ano. Todos eles vão estar comprando. Pra frente, né? Exato. Todos eles vão estar comprando no TikTok Shop. Eu nem tanto. E daí as ofertas provavelmente não são tão customizadas a mim. Então, também depende muito da geração, depende muito dos produtos, o que vai impactar no faturamento, no poder de compra. Mas a gente tem jovens com altíssimo poder de compra porque os pais dão cartão de crédito e etc. Existe, mas tem toda uma discussão sobre o quanto que isso vai gerar em faturamento. E vamos ver se eles vão fazer o fechamento financeiro. Eu estou curiosíssima. A gente vai conseguir fazer a transação financeira lá dentro. Eu queria só complementar. Tem uma marca que a gente trabalha que ela atende Brasil e Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a gente não sabia, né? O estilo de campanha era muito parecido com o Brasil. E a gente começou a trabalhar com as campanhas que compravam automaticamente pelo Instagram, com social commerce, que também existe no Brasil, mas lá é exatamente essa experiência que você falou. Você consegue fazer tudo sem entrar no site. E essa campanha é que mais gera receita lá.
por causa da maturidade deles. Então, eles veem o Exato. produto no anúncio, eles clicam e compram pelo Instagram, e eles estão super acostumados com isso lá. E foi um aprendizado que a gente teve no ano passado também, porque a gente não estava acostumado com o mercado americano. E eu acho que tem de tudo para acontecer a mesma coisa, que as pessoas vão se acostumar e vai ser muito fácil vender, porque a experiência do aplicativo é muito rápida, né? Mais fluida, né? Você não tira a Exato. pessoa É do muito prático. Você não muda de plataforma. E vamos pensar em termos de custos? Hoje, via Instagram, você tem que ter uma plataforma externa. Se você não precisar ter um e-commerce via TikTok, vai gerar uma revolução de eu não preciso investir em A, B ou C. Eu posso colocar o A, B ou C somente no TikTok se meu público estiver lá. Quer falar, Mário? Tô vendo que você está se coçando aí, Tô querendo tensa, falar. tô muito tensa. Muito boa essa conversa. É muito. Vários pontos, adorei que vocês colocaram. Para mim, ponto 1. É o que a Sara falou do começo ao fim. Depende do público, tá? TikTok pode revolucionar, promessa, maravilhoso, tal, não sei, pode. Mas no e-commerce a gente sabe que a Gen Z ela não tem o poder de compra que os millennials têm. Aqui vou defender, tá? A minha idade aqui, vou defender. Porque quem tem mais dinheiro somos nós, que já estamos mais estabelecidos, que já sabemos mais do que a gente quer, já está no mercado há mais tempo. Então, Ainda, quem né? gasta mais... Não, segura aí, nós vamos continuar. Quem gasta mais no e-commerce, no final das contas, é quem já viveu os dois. Eu brinco que a gente viveu tudo, né? A gente viveu a internet de escada, a gente conheceu uma série de coisas. Essa galera já veio com o negócio pronto na mãozinha, gente. Então, assim, a gente sabe o preço das coisas, a gente sabe o que é falso ou não. Ela falou do Temu, as plataformas chinesas têm a maior barreira, que é a confiabilidade. As pessoas não confiam. Então, ela não compra. Eu entrei, porque eu sou publicitária, eu quero acompanhar dentro do comércio. Perfeito. Mas eu não comprei. Não comprou. Minha lista tá imensa, porque eu fui... Eles falaram, mandando clicar, eu vou... Você está sendo enganada. Toda hora uma roleta nova. Vírus, então tá. Eu fui clicando, agora eles estão falando, acabou, você não vai comprar mesmo? Não vou. E é o que o Fernando falou, assim, no final das contas, assim, o ratings and reviews, que são as avaliações que o usuário faz, são muito importantes para desmistificar isso, mas é a maior barreira que os chineses têm, porque você prefere comprar no Mercado Livre ou na Amazon, porque você está mais... Exato. Mas é que é chinês, né? É que é chinês, então ele vai vir do jeito que é o nome dele mesmo. Mas, de qualquer forma, assim, tem um ponto de poder de aquisitivo, que eu acho que é um ponto principal. Existe a coisa do que a gente estava falando, que se dado é commodity, a gente sabe que hoje o grande petróleo é a atenção, é o tempo que eu despendo dentro da minha página, dentro na parte da gôndola, né? Quanto tempo vocês acham que uma pessoa passa na frente de um produto numa gôndola de supermercado? Quanto tempo vocês acham que ela para? Você tem ideia? Tudo bem, vamos... Não, pode pegar uma coisa menos sexy. Vamos pegar produto de limpeza. Você passou numa gôndola de produto de limpeza. Quanto tempo você acha que as pessoas gastam na frente de uma gôndola? 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos, eu 3 tô falando. segundos para escolher o desinfetante, né? Exato. E que ela vai comprar o quê? Online. Porque ninguém gosta dessa experiência de compra. Fica a dica. Ninguém gosta dessa experiência de compra. Então, assim, se eu no físico, gasto 3 segundos na frente de um negócio, olha o perigo que a gente está fazendo com um negócio no sentido de... O imediatismo vai ficar tão absurdo que a pessoa vai pegar e vai falar: ai, gente, eu adoro essa água muito maneira, tá aqui o link. Você vai ser embebido de um negócio que talvez você não tenha nem tempo de pensar. E eu acho que a gente vai dar uma emburrecida, tá? Assim, no sentido de pesquisar, de fazer as coisas, porque você vai ser tomado pelo imediatismo. Então, eu acho que quem vai vencer, para mim, quem vai vencer é quem contar uma história bem contada em qualquer das plataformas, em qualquer dos formatos. Eu, como usuária de Instagram, fico pistola quando eu tenho que sair para fazer a compra. Tá acontecendo a live lá, eu tô mó animada. E aí eu tenho que clicar, eu sou redirecionada para o site, eu saí da live, aquilo lá acabou com a minha experiência. Então, eu imagino que o TikTok ou qualquer outra plataforma que faça isso, e tem várias outras empresas, a Mimo, que já faz isso dentro dos próprios e-commerces e tal, vão sair na frente, concordo. Mas tenho muita dúvida, como marca, né, como indústria, vou defender a minha agora, do quanto a gente vai enxurrar o mercado de um capitalismo desenfreado, no sentido de a gente não vai pensar. Porque vai chegar uma hora que qualquer pessoa vai virar influencer, entende? De qualquer tamanho. Então, se eu pegar essa água aqui e eu vender, cara, eu sou uma micro-influencer aqui de água Minalba, percebe? E aí, eu sou super influenciadora? Eu não sou, gente. Eu só soube vender numa plataforma que me deu essa possibilidade. Então, a gente acaba sendo refém também da quantidade de influencers, porque daí vai ser uma profissão muito fácil na vida das pessoas, né? O que você faz? Sou influencer? É isso. E aí, para pensar. Você fica no Instagram... Já aumentaram a quantidade de tempo que você passa no... Né? Você não fica num story, você fica 30 segundos, às vezes você dá um clique já porque é automático. Então, eu tenho muitas dúvidas do que isso vai dar no formato de consumo. Isso vai dar para nós, e aí agências, né,
que estou falando já do petróleo que vocês vão dar para mim, insights para eu tomar decisão. Faz sentido eu ir nessa plataforma? O que vai sair disso? Eles querem awareness, eles querem conhecer a marca ou não? Ali compra, fundo de funil, é só conversão, eu só quero que a galera venda. Então, acho que, assim, partindo desse pressuposto, tem muita coisa legal. Eu acho que vai trazer muita coisa, vai sair, vai tirar a gente da zona de conforto em todos os formatos. Mas eu teria cuidado do como, e como agências, se eu pudesse falar aqui, porque eu escuto que são muitos vocês de agências, o Ender estava falando, como que a gente faz, vocês fazem, para ajudar o cliente no sentido de a gente não tem pessoas tão profissionalizadas dentro do e-commerce, dentro do digital. É uma busca muito grande de indústria também. Então, não é que às vezes o cliente não sabe o KPI, às vezes ele nem sabe o que é o KPI que ele deveria mensurar. Então, vocês como consultores, porque eu parto do pressuposto que a agência ela é uma consultora, ela tem um know-how, ela tem uma expertise. Então, como consultores, sejam vocês as pessoas que vão virar e falar, tá, você está com dúvida? Eu te falo o que eu acho que é legal você fazer aqui. Você está com algum, sei lá, não entendeu direito o que esse dado pode te dar? Então, eu vou te falar o que esse dado te dá. Esse dado te dá isso, que se você misturar com isso, dá para você fazer isso. Pô, faz isso. No final das contas, no final do dia, o que a indústria quer também é a vida, né? O all inclusive do Caribe, gente. Você quer, no final das contas, que o negócio dê dinheiro, você está pagando uma agência que, na teoria, tem muito mais expertise que você e que você quer que ela seja proativamente, traga esses dados para você e já te ajude. Então, assim, graças a Deus, meu time é muito bom, mas eu acho que é muito importante ter o aval da agência. E eu busco muito essa expertise. Então, tem horas que eu cruzo e falo, isso faz sentido? Mari, faz, vamos embora. Então, putz, que legal, vamos embora juntos. E eu acho que eu me respaldo muito na agência para isso. Então, se vocês estão nessa posição, entendam que sai na frente para mim a agência que traz coisa. Ai, Mari, mas eu vou trazer tudo mastigado? Não é mastigado. Traz o insight já. Não, se você acha que ele não vai entender o dado, já traz o insight. Fala, eu já fiz o insight. Está aqui o dash, já entendi, já cruzei e eu já acho que o que você deveria fazer é isso. Porque vai sair na frente. Tá? No mar de agências que a gente tem, de várias soluções, eu acho que isso é um baita de um diferencial. Tá? Boa. Eu fico pensando nesse social commerce. Acho que todo mundo já viu aqui no TikTok, no Instagram, aqueles vídeos das influenciadoras chinesas lá, que fica uma esteirinha vindo, assim, ela pega um produto, mostra, cai, pega outro, mostra. O negócio é um pouco assustador, assim, né? Você fica, meu Deus, não dá nem tempo de ver o produto. E se você comprar por impulso, é um clique, né? Então, acho que a gente vai viver uma nova experiência de compra, muito mais imersiva e perigosa por isso, né? Porque a gente não sabe onde que isso vai dar. Mas eu também estou muito curioso para saber como que vai funcionar esse negócio aqui, né? Porque na China esse negócio está muito consolidado, né? As empresas elas já estão operando nesse formato há muito tempo, né? Isso está chegando aqui agora. Então, acho que a gente tem especificidades do Brasil que vão, talvez, dar algum ruído aí no caminho. E aí, pensando nessa experiência de timeline, né? Quando a gente fica lá navegando, você vê um produto, você tem que sair, você vai cair num site, aí você não lembra sua senha do site, aí você vai não esquecer a senha, e daí vai por e-mail. Assim, a experiência ferrou, né? Você já não vai assistir mais a live, você não vai comprar o produto, isso é muito ruim. Isso não acontece no marketplace, né? Porque quando a pessoa está passeando ali na timeline da Shopee, a minha mãe faz isso, gente. Ela fica o dia inteiro lá olhando a Shopee, colocando coisa no carrinho, depois ela tira tudo. Mas virou uma timeline de entretenimento, né? E aí você tem os influenciadores que já estão dentro dessas plataformas, que também já é uma experiência imersiva, né? Você não está dentro de uma rede social, mas a partir do momento em que o marketplace ele empresta um pouco desses elementos da rede social, ele traz a experiência para dentro do app. Como que é para você hoje ver o social commerce chegando e como que ele vai dialogar ou ele vai conflitar com o marketplace convencional, como a gente conhece? Da Shopee, eu tenho experiência que eu faço também, viu? Mas você compra também ou não? Então, às vezes sim, às vezes não. Eu uso a Shopee porque é muita opção, é muita coisa. Então, nossa, eu gostei, coloco no carrinho, mas não que eu vou comprar ali na hora. Às vezes eu busco depois no Google, em outros lugares, ou no próprio Instagram, que eu encontro o produto. Às vezes até para chegar mais rápido, mas eu vejo muita coisa e coloco no carrinho na Shopee, eu uso para isso. E a experiência... É o terror da agência, né? Que fica lá olhando, olha lá, mais uma vez colocou no carrinho, tipo ela na Temu aqui, que coloca lá, roda a roletinha e não compra nada. Eu tô só dando esperança pra eles e vai ficar esperando. Tem alguém lá na China olhando para ela todo dia. Fala assim, de novo ela colocou no carrinho e não comprou. Um dia ela vai comprar. Mas essa parte de experiência é muito importante. Eu fiz uma palestra semana retrasada que me perguntaram quantos cliques a pessoa tem que ter para finalizar uma compra no site. Falei, depende se ela já tem certeza do que ela busca, depende se ela já tem cadastro na loja ou não. E esse processo de experiência, nós trabalhamos com uma plataforma de e-commerce
que se a pessoa já comprou em outras lojas e essa mesma plataforma, ela tem uma funcionalidade que com um clique ela faz a compra. É literalmente um clique, porque já vai estar salvo todos os dados dela, endereço, cartão de crédito e tal, algo muito similar ao do Marketplace, porque a facilidade do Marketplace é isso. Ele já tem meu endereço, ele já tem meu cartão. Eu clico em comprar, ele só pergunta, é esse endereço? É esse final do cartão? 2 cliques eu finalizo uma compra. Então a experiência de compra, tanto para Marketplace quanto para a loja virtual, é um grande diferencial e quanto mais rápido, melhor. Boa. Vai ser uma briga dura, né, Mari? Pensa na indústria, assim, né? Uma empresa que precisa vender no D2C, né? Vendendo direto para o consumidor, vendendo pelo varejo, vendendo no e-commerce, vendendo no TikTok, vendendo no Instagram. Como que é para você, assim, pensando do ponto de vista de marca, essa intercanalidade que agora está chegando num lugar que fica até difícil mensurar, né? Da onde está vindo essa venda? Acho que alguém comentou aqui do tipo, essa pessoa compra 2 dias depois, foi você, né? 2 dias depois. Isso foi gerado por um influenciador ou não? O influenciador influenciou essa compra ou não? Como que você está imaginando, assim, enquanto indústria, enquanto marca, esse movimento de multicanalidade? O canal é bruto, né? O canal é bruto, assim, abrem-se coisas e fecham-se coisas com a mesma velocidade de 3 segundos, de 3 cliques para você comprar. Então, eu acho que assim, a gente precisa estar muito antenado do que está acontecendo e aonde que está. O Fê falou, que eu achei super legal, que é o perfil do teu cliente. No final das contas, eu vendo um shampoo com ticket médio, né? Eu tenho uma marca que eu trabalho, que é de um ticket médio alto, não é um ticket médio baixo. Então, assim, faz sentido eu estar numa Shopee? Faz sentido eu estar numa Temo? Não faz. Para mim, pode ser que não faça sentido. Então, eu não estou lá. Então, eu acho que você precisa entender assim, o que você quer vender lá? Você quer praticidade? Você quer rapidez? Você quer maior aumento de ticket médio? O que você vai fazer? Eu estou, por exemplo, na Amazon. Eu estou, por exemplo, no Mercado Livre. Um pouco a contragosto, mas estou no Mercado Livre. Porque o que é difícil no Mercado Livre? A quantidade de sellers. Eu tenho uma quantidade de sellers brutíssima ali, que é a pessoa que quer ganhar comigo, ela quer baixar R$3. Então, e é uma briga de foice. Eu não estou nessa briga de foice, porque meu produto não precisa ficar nessa briga de 3. Então, acho que tem que ser assim, aonde que eu vou ter a marca preservada, aonde que ela vai estar preservada, no sentido de eles seguem uma linha que faz sentido com o que a gente faz, com o que a gente preserva e tal. Então, dentro de Amazon, eu sou considerada luxo, marca de luxo. No Mercado Livre, eu devo ser o lixo, ou muito perto disso, no sentido de quem vender mais barato vai estar lá, vai estar em cima, né? Eles falam que tem um algoritmo, mas a gente sabe que é meio, né? Enfim. Então, tem várias coisas que eu acho que, assim, entender onde eu quero estar. Se eu quero que meu consumidor tenha contato com a marca na maioria dos canais, mas não quer dizer que eu preciso estar na maioria dos canais. Entendendo o que o canal pode me proporcionar e o que o meu consumidor vai ter de experiência naquele canal. Então, assim, as chinesas podem vir com tudo. O TikTok eu vou ter que vender, não vai ter jeito, né? Nós vamos ter que estar lá. Então, e a gente já está, mas, assim, vou ter que fazer coisas para isso. Acho que o nosso papel como indústria é conhecer muito a nossa marca, conhecer muito o nosso consumidor e, com essas informações, tomar as melhores decisões de go-to-market, para onde eu vou. Então, eu tenho D2C? Tenho D2C. Qual é a estratégia que eu vou fazer lá? Quando ele está dentro do meu direct-to-consumer, o meu direto para o consumidor, né, o trust.com.br, qual a experiência que eu quero que ele tenha lá? O que de diferencial a loja vai entregar? É o frete? É a miniatura? É um brinde que eu, talvez, na Amazon não consigo proporcionar? Então, eu acho que tem diferenciações que você vai ter que dar também dentro da marca em cada um dos touchpoints que você tiver. E eu ainda tenho um outro layer mais difícil, que eu vendo para profissional cabeleireiro. Minha marca é para profissional. Né? Então, no final das contas, eu preciso estar em marketplaces ou lugares que deem para esse profissional a possibilidade de comprar um produto ao invés de comprar fisicamente, por exemplo, de um distribuidor, né, de um franqueado no RCA, né, que é o representante comercial autônomo. Então, tem tudo isso que eu tenho que pensar. E aí, a comunicação, tudo comunica. Então, a comunicação que eu faço para o profissional é completamente diferente da que eu faço para o consumidor. O como usa do consumidor é completamente diferente de como o profissional usa. E eu preciso saber tudo isso. E ele precisa saber tudo isso. E aonde eu falo tudo isso no e-commerce, que a pessoa não lê 3 segundos de gôndola, vai ler tudo isso no e-commerce. Então, acho que é estratégia alinhada com a marca, com um canal. E você é muito seguro do 360, que nem a Sara falou. Né? Para mim, assim, o 360 tem que fazer sentido. Senão, não vale a pena. Não contei uma história, eu parei na awareness e ninguém converteu.
Né? Assim, faz sentido eu ter influencers de 375 cupons? Para mim não faz. Para mim a marca não faz. Eu tenho embaixadores da marca que são cabeleireiros super renomados no mercado, que quando ele fala é tipo dermatologista, né? Não sei com as mulheres aqui, mas é tipo dermatologista. Se o fulano de tal falou, eu vou comprar. Se o Anderson Couto, que é uma autoridade de loiras, não sei se vocês conhecem o cabeleireiro, se ele falou que o Blonde Revolution de trans é maravilhoso, eu vou comprar, porque ele está falando, porque eu confio no cabeleireiro. Então eles são os meus influencers, né, que vão falar da minha marca. Eu acho que é muito conhecimento. Você, como indústria, precisa saber onde você quer estar e aonde a sua marca faz sentido. E está muito ancorado com o posicionamento, né? Isso que você falou. Você não quer estar em todos os lugares. Né? Você não é uma marca de varejo que precisa estar em todos os lugares, porque você escolhe, né, quais são os caminhos. E é isso. Algumas coisas são incontornáveis. TikTok não tem como. Né? Você não vai poder escolher. Você não pode não estar lá, né? Dependendo do canal, o nível de relevância que ele traz, você já não consegue desviar. Mas eu queria, gente, virar essa página agora e trazer um ponto que eu estou muito curioso para ouvir de vocês, assim, como vocês, enquanto profissionais, enxergam o tipo de profissional que vai trabalhar no e-commerce. A gente falou aqui algumas vezes que no e-commerce hoje, você não tem pessoas tão especializadas, né? Você não tem um histórico de vida tão grande assim que as pessoas consigam fazer pós-graduação, fazer mestrado, doutorado e tal, se especializarem num nível para conseguir trazer o que se espera desse novo mercado. Quem é o profissional do e-commerce? Eu queria ouvir todo mundo aqui para falar sobre isso. Se quiser Vou deixar a Sara falar, porque ela tem horário. A Sara tem horário. Obrigada. Eu não sou mal educada, mas eu vou sair em 5 minutos. Sabe que, para começar a tua resposta, Felipe, achei interessante em alguns momentos você falou, dado é commodity, dashboard é commodity. Eu tenho clientes de 40, 50 anos que não têm um dashboard, que não tem nem um RP conectado com CRM. E estão com loja própria no Mercado Livre. Então, é uma dor muito grande. Eu acho que a gente vê de alguns pontos de vista e fala, uau, isso está presente em toda parte. Não está. E daí, pensando no profissional, muita gente entrando, muita gente testando, eu vou em algumas questões características. O profissional de e-commerce hoje, na minha opinião, tem que ser alguém que seja orientado a dados, que esteja disposto a testar, porque as plataformas mudam, as estratégias mudam, a concorrência está batendo na porta todo dia, e eu entendo que no mundo do e-commerce a melhor metodologia é levantamento de hipótese, validação de hipótese. Levantamento de hipótese, tá bom, não vou parecer tanto científico, vou para o termo de marketing em inglês, growth hacking. Né? Mas é isso. Então, essa pessoa que tem que ter esse pique, e daí a gente pode ensinar a metodologia em casa, mas eu também entendo que, para a gente não brigar 1 a 1, e eu aqui super levantando a bandeira de branding, pessoas também que estejam prontas a entender o poder de comunidade, o poder de narrativa e o poder de fazer com que essas pessoas sejam envolvidas. E o cara do e-commerce, ele tem que ter essa visão. Você pode falar, não, mas é um cara de CRM, não vai ter essa... Tem que ter essa visão, porque tudo isso impacta no resultado no final. Perfeito. Quer continuar? Vou eu de novo. Bom, acho que a Sara foi perfeita. Eu vou só contribuir no sentido de que eu acho que hard skills, que a gente chama, vai vir. Vai vir de um jeito ou de outro, vai vir. Tá? Você vai fazer sua faculdade. Eu, por exemplo, sou jornalista. Aí vocês vão falar, nossa, nada a ver, né? Nada a ver. E eu tô aqui. E eu tive que fazer hard skills, que não são as minhas hard skills. Eu não gosto de finanças, mas eu tive que fazer 85 cursos de finanças. Eu tive que dominar Excel, porque se eu não fosse fazer isso, você não acende, né, na carreira. Ao mesmo tempo, eu acho que, assim, para o profissional de e-commerce, lembrem-se que ele é um canal complementar, né? Pensando na viés da indústria. Então, para mim, se essa pessoa passou por vendas overall, de qualquer coisa, ela vendeu coisas, ela já é um diferencial. Porque o que eu tenho hoje muito é pessoas que conhecem muito digital, mas nunca venderam na vida, nunca sentaram na frente de um cliente e não conseguem negociar um blá. E o que eu tenho também, por outro viés, a gente que vende muito bem e não conhece absolutamente nada do mercado de e-commerce. Soft skills, a gente ensina, a gente ajuda. Então, putz, eu não sou muito bom em interpretação, transformar dados em insights. Cara, a gente vai dar um jeito, a gente vai ensinar, uma hora seu olhar vai ficar afiado. Mas eu acho que sim, você tem que trazer para a mesa algumas coisas básicas. Se é uma coisa que você tem interesse, estuda, cara. Eu não tenho nada mais para falar do que isso. Assim, estuda, vai atrás, busca coisas. O mercado muda muito rápido, a gente não vai saber tudo. A gente não vai dominar todas as coisas. Vai sempre aparecer uma IA, que é o Excel do passado, gente.
pessoal está aqui todo desesperado. Ai, meu Deus, eu vou perder meu emprego por causa da IA. É o Excel, gente. É o Excel do passado, que agora virou Google Sheets, que é uma sheet. E depois vem Olha, não fale mal do Google Sheets, que a gente vai sair no braço aqui. Não, eu é uma... gosto muito do Tudo Google bem, Sheets. tudo bem. É maravilhoso. É muito legal. Muito legal. Muito legal. Obrigado. Mas, assim, o que eu tô falando é assim, você percebe que o cara que usa o IA, ele não é um especialista. Tá bom, mas ele tá usando. Então, se ele está usando, pelo menos ele conhece. Então, pelo menos ele tá melhor do que tem gente que fala, nem uso isso. Nem é autoral quando uso o chat GPT. Gente, sai dessa bolha. Usa o negócio. Criaram no Canvas um negócio. Se joga lá. Testa o negócio, faz alguma vez e fala, cara, achei a experiência horrível, achei super legal. Então, para mim, é um profissional inquieto, altamente curioso. Precisa estar curioso do que está acontecendo, precisa estar antenado do que está acontecendo. Eu acho que precisa estar propenso a risco, tomar risco e não ter medo de assumir o risco, porque a gente vai errar. E é o que a Sara falou, você tem que testar e errar, testar e validar, né? Ela falou mais bonito do que eu. Validar a hipótese. Para mim é tipo, erra, levanta a mão e fala, cara, errei, só que é controlado. O e-commerce é legal porque é rápido. O Ender falou, cara, eu tenho dado... Agora, 2 minutos atrás, eu já sei o que aconteceu. Usa isso a favor e fala, cara, eu consigo monitorar, saber se deu bom, se não deu, e eu já parto para frente. Então, assim, ela vai ficar chateada comigo. Vai precisar ter um pouquinho de inglês? Vai, gente, porque é uma chatura. É uma chatura, mas é da onde vem. As coisas vêm de lá, os nomes são sempre evoluídos. Então, não falo nada. Tá tudo bem, gente. Duolingo, aplicativo. Aí, todo mundo consegue fazer alguma coisa. Ou qualquer outro desses. Que, aliás, Duolingo fez uma campanha bala, né? Com aquele bonequinho deles lá. O passarinho, pipiu. Então, acho que é muito legal fazer isso, assim, sempre curioso e seja proativo. Proativo, para mim, não é a pessoa que vai dar uma ideia blá. Não precisa falar por falar. Traz um negócio que ninguém está olhando. A pessoa que tiver a soft skill de trazer um negócio que ninguém está vendo, olhar o que ninguém está olhando, vai se diferenciar em qualquer camada. Qualquer camada. Pequena, média, grande, qualquer camada. Então, acho que assim, é tudo complementar do que a Sara falou. Muita inquietude, muita curiosidade e não ter medo dessa volatilidade que a gente tem no mercado, porque tudo muda muito rápido e a gente tem que se adaptar. Acho que quem sobrevive, né? Já dizia Darwinzinho. É isso. E aí, Fernando, qual é o profissional de sonhos para você contratar na sua agência? Todos os pontos foram citados, foram perfeitas, exatamente isso. Falaram muito aqui a parte de testar. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu fui em um evento no ano passado, que aí na palestra ele foi explicando algumas coisas ali de teste que ele fez com uma cliente. E ele soltou uma caixinha de perguntas no Instagram, um Instagram muito grande também, se as pessoas já compraram alguma vez naquela loja virtual. Mais de 60% das pessoas que seguiu o Instagram da marca não tinha comprado na loja. Mais de 60% seguiu o Instagram e nunca tinha comprado uma única vez na loja. Aí vai para outro canal, né? Fez um primeiro teste. O porquê que não comprou? Então, por que se me acompanha? E aí é teste atrás de teste. E a parte de marketing é muito disso, né? A parte de marketing é muito disso. E o profissional ideal para a gente sempre busca também profissionais qualificados, que estudam, que eu acho que mais importante também, eu acho que o estudo é super importante, mas é que a pessoa goste daquilo, ela respira aquilo. Eu, por exemplo, eu sonho com e-commerce. Quando eu falo sonho com e-commerce, já penso no que vou fazer no outro dia, tem que atender tal cliente, tem que mudar tal... Enfim, eu penso muito nisso até de fim de semana. Então, mas... Não sei, mas eu adoro. Pra mim já foi. Eu saí de mim em 2013 com burnout porque eu tava assim. Sério? Eu adoro, por exemplo, eu posto bastante conteúdo no YouTube. Eu adoro chegar sábado depois do almoço, vou gravar vídeo pro YouTube. Adoro mesmo, de paixão. E agora eu tô postando até mais vídeos do que antes. Então, busco profissionais assim que gostam do que faz, entendeu? Eu acho isso muito importante. Tem aqui uma pessoa que trabalha comigo, a Alisson, que vai fazer 2 anos já, né? E ela adora o que ela faz. A gente vai gravar vídeo, ela só falta virar de ponta cabeça para pegar o melhor formato do vídeo. E é exatamente isso que a gente busca. Não, ela é horrível. A concorrência aqui tá pesada, ó. Cuidado. Ela é horrível. E é isso que a gente busca também, pessoal. Boa. E aí, Wender? Legal. Difícil complementar, né? Porque todo mundo falou os principais pontos, né? Mas eu diria que um bom profissional do futuro é muito parecido com o do presente. E eu também concordo que o topo da prioridade hoje para e-commerce é ser apaixonado por testes.
E também eu não vejo no mercado hoje pessoas que estão, pelo menos no meu mundo de agência, acostumados a estimular os clientes a fazerem testes, mesmo com ferramentas práticas ali dentro das plataformas. Eu vejo muita gente testando, mas fora de um ambiente que consiga documentar, por exemplo. Então, troca de diretor, troca de agência, e ninguém sabe o teste que foi feito há 2 anos atrás. Para mim, isso é um erro muito grave. Então, o profissional que percebe esses detalhes, ele consegue tomar decisões e crescer, né? Porque não adianta vender mais é fácil, mas vender mais com sustentabilidade, né? É muito difícil. Então, melhorar o lucro, melhorar a experiência do cliente, né? Eu também acho que a tendência é que fique cada vez mais fácil a parte técnica. Então, com a IA, não vai exigir que o profissional utilize tanto o tempo dele para ficar tomando decisões como invisto mais aqui ou ali, uso tal público A ou B. Então, ele vai ter que olhar mais para o cliente, né? Então, a gente está falando aqui sobre os anúncios. Como que eu posso melhorar a experiência do cliente no site e como que eu posso atrair a atenção do cliente que eu quero que compre no meu site. Então, quem conseguir fazer esse trabalho, né, de tanto melhorar a experiência da compra, como entender o que o cliente quer e conversar cada vez mais com esse cliente, vai se destacar, porque as plataformas, a tendência é que elas façam tudo automaticamente. Não vai depender mais de um profissional experiente. Então, perfil generalista, dados, IA, né? Não tem como escapar dessas palavrinhas-chave. Vamos para as perguntas agora, Ellen? É isso? 3 perguntas. Eu escolhi 3 aleatório, porque só para a gente respeitar o tempo. Deixa eu ver. Só vou começar com ela, que da última vez eu não dei para ela o microfone. Obrigada. Você falando me lembra um pouco a Ingrid Guimarães, né? Normal. Desculpa, mas também me associam a outras coisas. Se me desse R$1, se cada pessoa que falasse que você parece com a Ingrid, mas desse R$1, tava bilionário. Mas acontecia isso comigo com a Bárbara Paz, na época que ela surgiu, assim, sabe? Com a Leandra Leal também, por causa do Caixinha, enfim. Então, seguinte, eu anotei um monte de coisa aqui, mas acho que eu cheguei numa conclusão, não vou dizer, né? Mas por hoje. Que eu estava nessa pergunta. Quando eu vi o Sérgio Lima, que foi o meu ex-chefe, eu sigo ele porque ele é foda, desculpa, mas no que ele faz é publicitário foda. E ele fez um vídeo esses dias falando: TikTok está chegando, eu não lembro o dia e tal, mas está chegando no e-commerce e tal. E a gente brincou: quem casou, casou, quem não casou, não casa mais, tipo, no resumo, né? Mas a questão então, tem essa esperança, sabe? Tipo, um filme muito esperado, quando você vai ver, às vezes nem é tudo aquilo que você... é isso? Só que assim, tem a esperança porque tem uma plataforma enorme, tem muita gente já disposta na fila para comprar, né? Que nem lançamento da Apple, o povo acampa lá na chuva para comprar e paga caro para caramba, inclusive. Eu não compro, não entendo. Mas aí é que tá, então... Onde que pode dar errado? Eu acho que a gente entendeu que é na logística, porque vender, todo mundo, eles sabem vender. Aí a gente volta para a logística. Eu anotei aqui, eu vou dar um exemplo. Eu moro num prédio, Pinheiros, todo mundo que acha que lá é só luxo, não tem porteiro 24 horas. Comprei um bendito de um livrinho que me influenciaram. Aí eu recebi um SMS que eu achei que era golpe, me obrigando a ir buscar o produto no correio da João Moura, nem é Pinheiros. Um negócio assim, eu tentei me comunicar com eles para saber se era verdade, né? Ninguém atende telefone, então não compensa eu comprar o negócio pela internet, eu vou comprar na rua mesmo, sabe? Então, assim, e aí? O gargalo está na logística? Não, mas você completa, por favor. Eu acho que o problema não é nem na logística, é na informação. É informação. Isso. Agora, para ter o produto, eu tive que ir lá na João Moura para eu mesmo pegar. Então, mas aí a informação, por exemplo, sempre que a gente compra, a gente vai receber um e-mail, um SMS, um WhatsApp com código de rastreio. Dependendo da localidade, o logística pode ser um problema sim, concordo com você. Mas, por exemplo, você falou que tentou o contato, ninguém te respondeu. Então, faltou o suporte. A agência do correio. Eu tô pensando que você ligou na loja virtual. Eu recebi um SMS falando para eu ir buscar na agência da João Moura. Eu queria confirmar. Hoje em dia é tudo fake, você não pode clicar em nada.
Aí vem o pessoal que tem raiva dos Correios. Aí volta. Então, você perguntou especificamente sobre o TikTok Shop, né? Você quer saber como... A promessa deles é... Eu vou comprar para depois ter que buscar na agência lá no Tocantins? A promessa deles é oferecer a mesma experiência de compra que o Mercado Livre tem hoje. Então, você deixa os produtos com o TikTok, você tem o seu e-commerce, o TikTok vai ficar com seus produtos, exato, igual o Full, quem conhece esse termo? Full, isso. Então, a logística é totalmente deles. E aí, se eles, essa é a promessa, tá? Eu não sei se eles vão conseguir. Mas, se eles conseguirem, eles vão entregar ou no mesmo dia ou no dia seguinte. E aí, isso vai conseguir quebrar a principal objeção hoje, que é o frete, que é a experiência ruim que você teve. Tipo, eu não compro mais um livrinho pela internet. Você vai comprar pelo TikTok, a promessa é que eles entreguem no mesmo dia. Próxima pergunta. Oi, meu nome é Felipe, eu sou dos Correios, né? Eu e a minha colega, eu sou dos Correios. Estamos fazendo história hoje, estamos inaugurando nosso e-commerce, né? O Mais Correios, né? E eu tenho certeza que vai ser uma experiência diferente. Vai ser o primeiro e-commerce com lojas físicas, né? Vai poder usar as agências como estrutura, os centros de operações, né? Eu acho que vai ser uma experiência muito positiva. Lógico que a demanda de entregas é muito grande, então grandes empresas têm grandes desafios, né? Isso todo mundo sabe. A minha pergunta é a seguinte: assim como o TikTok vai pegar um nicho de mais jovens do marketplace, será que os Correios não podem pegar esse nicho de 40 a mais em diante, já com pessoas que têm mais essa experiência, mais contatos com as lojas, com as agências de postagem, e o Correio, assim, a empresa praticamente vai entrar em contato, só vai ter o Correio como canal para entrega ao destinatário. A minha pergunta é a seguinte: eu estou muito esperançoso em relação a isso, né? A empresa está muito esperançosa em relação a isso. O que vocês acham? Vai dar match esse... E vamos convidar também o Boticário, né, para participar do Mais Correios. Né? Antes de responderem, queria só passar uma informação para vocês, né? Ainda bem que vocês estão aqui. A Anamid firmou uma parceria de cooperação. Foi a única entidade do mercado digital que firmou uma parceria de cooperação com o Correios. Tá? Foi mês passado, a gente publicou isso. A gente, firmamos a nível nacional. Né? A gente começou pelo Paraná, Curitiba, que conseguiu fazer todo esse trâmite, só que é a nível nacional, então a gente tem uma conversa com a equipe do Correios de São Paulo para criar um trabalho de aculturamento e trazer as soluções digitais do Correios para o mercado digital e para os nossos associados também. Então, eu não poderia deixar de falar isso, tá bom? Então, desculpa interromper o painel de vocês. Muito, muito maravilhoso. Você falou que é o primeiro marketplace. Segura emoção, né? O Boticário é a maior franqueadora do mundo. São 4.500 lojas, hein? É a maior experiência de varejo, né? Segundo o Lázaro do Carlos. Ó, aqui, ó. 4.500 lojas, hein? Aqui, ó. Nós temos loja e online. Então, dá uma segurada aí. Não, tô brincando. Só para te encher. Eu acho que tem tudo para... Eu acho que tem tudo para dar matching. Assim, o que eu acho de verdade é... A gente claramente viu que experiência de compra, foi exatamente o que a gente falou aqui, é tudo. Imagina que ela comprou de uma marca X, não sei qual é a marca, e ela teve uma péssima experiência. Concorda que ela não vai voltar a comprar? E não vai voltar a comprar, e tanto faz o que é. O que eu quero dizer para você é assim... Você pegou o Correios, que é um baita de um asset de possibilidade de chegar onde ninguém chega. Porque o Correios vai onde ninguém... Né? Eu já conheço essa... Vai onde ninguém vai. Que é o frete logístico no Brasil é o maior issue, é a maior dor. Frete logístico no Brasil. E o Correios consegue fazer isso como ninguém. Ponto para o Correios. Tá? Vai brigar, para mim, frente a frente com o Mercado Livre. Tá? Assim, no sentido de capacidade, de capilaridade de entrega e tal. Para mim, é assim... O que vocês vão fazer com as informações que vão sair desses testes desse começo? Quem são os sellers que a gente vai colocar? Qual é a qualidade que a gente vai dar para esses caras? Porque pode entrar uma galera fenômeno aí que vai fazer um negócio porco e aí, no final das contas, por mais que sejam eles, tá via marketplace de Correios. Tá? Então, para mim, é experiência de compra, testa bastante, vai dar matching. E é muito capaz que pegue a galera mais velha, sim, porque confia já no Correios como um todo, conhece e sabe que o negócio pode ser enorme.
Exato, mas imagina que ele já vende na Amazon, que ele já vende no Mercado Livre, que ele já vende no Shopee, na Temo, tá? O Correios vai ser mais um marketplace que ele vai vender, só que é mais uma comissão que ele vai pagar. Também tem isso, certo? Quanto maior número de marketplaces que ele atua, mais grana ele paga para estar presente. Então, assim, para mim, o Correios vai brilhar se ele fizer isso muito bem feito com essa relação de sellers, com entregas muito bem feitas, com experiências muito boas. Não tem como dar ruim. Não tem como dar ruim. Muito mais se a gente fizer todo o contrário, tá? Assim, não ter a curadoria decente dos sellers, não se preocupar com essa comissão, né? Assim, Mercado Livre, cara, as comissões eles vão falar melhor do que eu, mas as comissões que eu lembro estavam valendo de 16 a 23. É muito alto, cara, pra você pagar para uma plataforma para estar vendendo seu produto lá dentro. Então, assim, acho que tem tudo isso. Deem boas condições, boas coisas para os sellers, que eu não vejo como dar errado, tá? Para mim é um match imperfeito. Só acho que direciona, foca e faz o negócio dar. Começo a gente sempre faz que vai errar, mas assim, tem tudo para rampar para mim, tem tudo para dar certo. Só para completar rapidinho, eu também concordo com o que ela falou, mas a gente só não sabe qual que vai ser o tipo do público do Correio. Por exemplo, vai querer competir com o Mercado Livre e Shopee? Porque o público, é o que ela tinha falado alguns minutos atrás, da Amazon. A Amazon é outro público. A gente tem um cliente de eletrônico que os produtos ticket médio maior dele é só Amazon. Só Amazon. E produtos com ticket médio baixo, ele vende Mercado Livre e Shopee. Então ele segmenta. Isso vai para um, isso vai para o outro. Ele fala, nem compensa eu colocar isso aqui no Mercado Livre porque eu sei que não vai vender. E na Amazon ele vende. Ótimo. Correios vai ter que estar aí na frente, né, o ano que vem? Na próxima edição aí, ó, compartilhar a experiência com a gente. Já fica convite, hein? Eu vou dar... vai ser a última pergunta, tá? Eu tenho uma disputa aqui, mas... mais duas? Dá duas, vai. Estou falando por causa do horário mesmo, do local. Boa tarde, eu sou a Ingrid Magalhães. Eu quero fazer uma pergunta para o Ender, pela parte de marketing. Eu acho que você vai poder me ajudar. Considerando que as pessoas da geração Z nasceram em 95, não são pessoas mais tão jovens, né, pessoal? Vamos lá. Se a gente parar para pensar... É jovem sim, pô. Mas não é tão jovem ainda, mais ou menos. É que eu sou 94. Então, considerando que a geração Z nasceu em 95, então o poder de compra dessa geração em 2030 já vai estar muito avançado. Então, considerando, Wender, por favor, a visão de marketing. Em 2030, até anotei aqui, que aí seria daqui a 5 aninhos, né? A geração Z dominando o mercado, tendo um super poder aquisitivo, comparando essa compra direta nas redes sociais. Agora, com a entrada do TikTok, eu acredito que até 2030 o Instagram também já tenha entrado. Você acha que o e-commerce ainda vai ter espaço? Pergunta complexa, mas eu acho que essa geração tem de tudo para ser uma geração de consumo ainda maior que a atual. Porque eles, desde jovens, já estão acostumados com o ambiente de compra em jogos, por exemplo. Então, eles hoje já consomem algo no celular e, para eles conseguirem conquistar algo, eles precisam ou da ajuda do pai ou da mãe para realizar uma compra. E até mesmo os jogos que eles jogam hoje têm esse ambiente de compra também. Então, eles já estão acostumados. Eles já sabem o que é dinheiro, já sabem quanto vale o dinheiro, e aí é só questão deles usarem o próprio dinheiro, né? Então, eles só vão passar de fase ali, né, usando a questão do game, né? Então, eu acho que eles provavelmente vão ser um público consumidor forte, mas falando um pouco sobre e-commerce, eu não sei quanto tempo vai demorar para o Brasil chegar nesse nível, né? É difícil prever. A gente está sempre muito atrás, a gente não acelerou para acompanhar o mercado gringo, mas a tendência é que o e-commerce seja cada vez menos utilizado, né? E todas as plataformas, assim como o TikTok está lançando agora, a tendência é que a gente consiga comprar diretamente pelo aplicativo. Assim como o exemplo que eu citei, não sei se você se recorda, da marca que a gente trabalha, Brasil e Estados Unidos, que a gente testou a campanha para comprar direto pelo aplicativo, né, direto no Instagram, e virou a campanha que gera maior volume de receita, por causa que eles são muito maduros lá. Então, eu acho que 5 anos ainda não é suficiente para o Brasil chegar no nível que os Estados Unidos está hoje. Eu posso estar enganado, mas eu acho que os jovens, chegando no nível daqui 5 anos, né, provavelmente eles vão ser um público consumidor muito forte, mas não
dentro do site, vai ser direto ali no aplicativo. Vai estar no Instagram, vai comprar, vai estar no Facebook, vai comprar, vai estar no YouTube, vai comprar. Então, onde ele estiver navegando, no Pinterest, onde ele estiver navegando, provavelmente ele vai ter a possibilidade de comprar na hora ali, fora que eles vão ser muito mais impacientes que a gente, né? Então, eles não vão ter paciência de entrar no site, esperar carregar. Então, quem oferecer essa experiência de compra, não estiver vendendo em todas as plataformas, que hoje são muitas, vai ser o dobro daqui a 5 anos, vai perder a oportunidade de vender para eles. Oi, pessoal, tudo bem? Um dos métodos que se utiliza bastante na internet é desenvolver artigos com palavras-chave para atrair o usuário ao portal, para mandar informação para ele através de palavras-chave do Google. E hoje, com a chegada da IA, que já mostra lá a informação que a pessoa está procurando, como que supera esse desafio hoje em dia? Obrigada. Vou te falar como marca, tá? Porque a gente tem várias estratégias de SEO que a gente faz. Isso não vai deixar de existir, isso só vai facilitar a busca. Isso é formato de busca. De qualquer maneira, a gente coloca as que a gente chama de primary words ou secondary, as primeiras ou segundas, que você vai colocar no conteúdo, na descrição, no título, né, que você quer que, no final das contas, quando ela digite, ela seja levada. Acho que a definição para onde a gente vai levar é da marca. Então, eu quero que isso leve para essa plataforma, eu quero que isso leve para esta plataforma, eu quero que isso leve para isso. Por mais que ele busque a informação, eu quero mais que ele se informe. Se vai ser via ChatGPT, se vai ser via Google, se vai ser via YouTube. Cara, você se informou, ele vai ter que comprar, concorda? Ele não compra dentro do chat ainda. Ele não compra dentro do chat. Então, ele vai se informar, mas ele vai buscar meu produto. Ele vai falar, olha, você tem disponível esse produto em tal lugar, ele faz isso, isso, isso. Pô, maravilhoso, ele se educou. Então, nosso trabalho, talvez, seja monitorar e munir a inteligência artificial de informação da minha marca, né? Ao invés de ser aqueles fakes ou aquela... né? Eu vou jogar tudo que eu tenho de conteúdo, tudo de how to use, tudo que eu faço dentro da plataforma, dentro da IA, vou alimentar ela da melhor maneira possível e ela vai acabar cuspindo informações de consumidor, de como usar e tal para o consumidor, mas ele vai ter que comprar em algum lugar. Mas para a pessoa que busca a informação, não necessariamente a marca. Porque, assim, por exemplo, produto que é bom, componente bom para cabelo... Tipo um busca-pé da vida, você está falando, ela vai colocar melhor... Antigamente apareciam os títulos, os blogs, né, que os sites têm, com informações e tudo mais. Aí, agora, com a IA, a pessoa... o componente bom é tal XPTO lá. E a pessoa, às vezes, pode ir mais a fundo, mas antigamente, assim... Eu estou falando como leiga, tá, gente? Tá. Que isso é muito novo, assim. Às vezes, se basta, entendeu? Tudo bem. Não mas vejo aí problema. A pessoa precisa do produto. Tipo, é interessante a pessoa ir atrás do produto, não? Então, mas você falou que ela não vai buscando marca nem produto. Se ela vai buscando o que é, se sair um não componente atrair, lá, assim. ela vai atrás do componente, concorda? Esse componente está presente aonde? Vai surgir um produto. Algum produto vai aparecer lá de alguma maneira. Então, assim, eu acho que não tem problema a busca não cair em nada. A busca vai existir. A busca vai existir. Ela pode falar, eu gostaria de um produto que fizesse tal coisa por mim. Aí ele vai falar, olha, hoje em dia no mercado, de tudo que eu busquei aqui, o produto que faz isso para você é uma coisa muito parecida com isso. E aí, baseado nisso, ele vai entender, puta, é um shampoo, é um, sei lá, um gel energético. Aí ela vai atrás disso dentro de outras plataformas, mas eu não vejo um problema. Eu acho que é mais uma forma de educação, de comunicação mesmo, é uma plataforma de educação. Pode não ser o produto, mas ela vai acabar. Você quer complementar? Queria complementar, assim, falando um pouco de... SEO, né, que você comentou e tal, de ser relevante. É achismo também, mas já está rolando algumas mudanças. Hoje, no ChatGPT, que é mais popular, você tem um perfil de pesquisa diferente que não sei exatamente o nome que eles colocam lá, que é uma busca profunda. Então, você faz a mesma pergunta que você... DeepSeek? Não sei. Investigar. Ele demora 5 a 10 minutos ali para te trazer uma resposta. Essa resposta ela vem com referências. Então, se você hoje é relevante no Google ou qualquer buscador, e as pessoas se acostumarem a usar ali a busca mais profunda, você vai ser relevante lá também. Porque ele vai te explicar... Exato. O trabalho meio que vai ser o mesmo, é ser relevante. Se você tem um conteúdo que é relevante para aquele tema que você procurou, ele vai usar o seu conteúdo como referência para trazer uma resposta. O que eles estão mudando agora é que ele não explicava de onde ele trouxe aquela informação.
Aí, quando ele fica 5 a 10 minutos para te trazer a informação, ele está te trazendo as referências. E aí você pode achar interessante. Ah, legal. No E-Commerce Brasil tem essa informação. Então, vou entrar lá, vou assinar a newsletter deles, vou seguir eles no Instagram. Boa. Boa noite, meu nome é Nicole. E eu queria perguntar para vocês como nós tratamos praticamente no decorrer do dia a respeito de IA, a respeito de dados, a respeito de criação de conteúdo. E, basicamente, a criação de conteúdo ela não vem somente de uma ideia, mas sim através de dados, e eles são segmentados, os conteúdos. E eu queria saber se vocês utilizam algum tipo de plataforma, algum tipo de aplicativo, para poder direcionar esses dados, que, como foi falado também, a gente procura saber de onde vem as compras, de onde o cliente está comprando. Então, a gente tem pessoas que compram ali através de influencers, redes sociais, através de sites, de marketplaces. Então, eu gostaria de saber se vocês têm algum aplicativo específico, algum lugar específico para poder pegar esses dados, até mesmo porque vocês estão em posição ali de tomada de decisões, eu acredito, no meio dos negócios, até mesmo para poder trazer informações para a gente. Então, são dados relevantes. Eu gostaria de saber de vocês a respeito disso. Eu vou passar para os meus amigos da agência, que normalmente me subsidiam nesse tipo de... A gente desenvolveu muita coisa internamente, né, para conseguir ter acesso às informações em tempo real, porque hoje tem acesso à informação em tempo real de tudo, mas não consolidado para você tomar decisão. Que é, por exemplo, igual eu comentei, o ROAS é bem importante. Então, em tempo real, eu consigo tomar decisão de manhã para fechar o dia melhor. Mas essa questão da atribuição é muito difícil. Eu vou falar uma ferramenta. Não falo o que eu recomendo, porque eu estou testando ainda, mas ela chama Nemu, não sei se vocês já ouviram falar. Hoje, toda a plataforma tem um pixel, né, para você instalar no site, e o pixel é tipo um cérebro, então tem toda a informação lá. Então, a Nemu ela tem um pixel dela, que é fora de tudo isso que a gente está vendo, e ela fixa o tracking do site. Então, se o usuário entrou no site pelo Google, e depois ele fechou o site, abriu, sei lá, o Instagram, entrou, ele vai sempre puxar o tracking da Nemu. E ele vai mostrar qual que é a origem disso. E aí lá tem 3 formas de você enxergar, que é o first click, last click, e a terceira é a assistida. Tá? Então, por exemplo, você tem uma campanha de tráfego, que ela não vende. E eu gosto muito lá, porque ele me mostra o quanto essa campanha de tráfego assistiu o resto. Então, eu tomo decisão. Por exemplo, eu trabalhei hoje de manhã. E aí, tinham 3 campanhas lá, a gente olhando na Nemu de tráfego. E a gente tinha que escolher qual das 3 a gente ia desligar. E a gente falou, vamos deixar ativa só a que está gerando venda assistida. A gente mandou isso para o cliente e ele concordou. Então, Nemu é bem legal. Está ajudando a gente nesse tipo de tomada de decisão e ajudando o cliente a tomar decisão também para melhorar o resultado geral. Era isso? Eu nunca utilizei, mas já ouvi falar da Nemu. Acho que a Hotjar faz uma funcionalidade assim também, um pouco. Mas a Nemu, não testei, mas eles estão bem fortes com marketing. Tem algumas lojas também que estão utilizando ele. A gente tem que testar, mas eu nunca testei. A gente é um assunto que ainda dá para ter muito desdobramento, né, gente? Tem assunto para mais 4 horas, né? Mas como a gente não consegue, gente, o QR Code das perguntas, ele fica ativo, tá? Caso vocês lembrem de alguma coisa depois, pode postar. O Rodrigo fez sorteio aqui de mais 2 livros, antes de ele falar, porque assim o pessoal começa a debandar. Eu queria só agradecer aí a presença de todo mundo que conseguiu ficar aqui até o final. É muito rico ter vocês, assim, acho que são vocês, né? A gente faz o conteúdo para vocês, a gente pensa nas pessoas que a gente vai trazer aqui no palco, assim como nos assuntos, para ajudar e contribuir com cada um de vocês que está aqui. Então, muito obrigada a vocês 4 que tiveram a generosidade de virem também compartilhar um pouco do conteúdo. E eu tomei a vez do Felipe, que tinha que encerrar esse painel. Mas você sabe como é mulher, né? A gente às vezes... Pode ir. Vai com tudo. Mas você quer fazer algum fechamento? Não, isso aí é agradecer, gente. Obrigado por todos terem ficado aqui. Eu sei que tá caindo o mundo lá fora, parece que já choveu, parou, enfim. Então, a gente vai voltar de barco para casa. Mas obrigado por quem ficou, obrigado pelos colegas que trouxeram insights super relevantes pra gente. Valeu, gente.